Literatura do século XIX. Romantismo. O romantismo surge em um contexto histórico bastante conturbado. Na política, caiu um sistema de governo despótico e surgiu o liberalismo político. No campo social, imperava o inconformismo e no campo artístico, o repúdio às regras. A Revolução Francesa é o fator-chave desse movimento. O movimento romântico trouxe consigo a subjetividade, o amor idealizado, a liberdade formal, a defesa de valores burgueses, como coragem, amor e liberdade. Em Portugal, o romantismo foi iniciado com a obra Camões de Almeida Garré, marcando a primeira geração romântica. Garré ainda contava com 3 obras importantes, que são Dona Branca, Folhas Caídas e Viagens na Minha Terra. Além dele, Alexandre Herculano foi um dos mais importantes escritores da primeira geração, com suas obras O Bobo, O Presbítero e O Monge de Cister. A primeira geração romântica é marcada por temas medievais e a criação de uma literatura popular nacional, pondo em cena o cavaleiro medieval. A segunda geração romântica portuguesa era marcada pelo exagero sentimental, exaltava sentimentos arrebatadores. Ao mesmo tempo, se sentiam incompreendidos por defenderem princípios morais e éticos. Como principal autor, tem Camilo Castelo Branco, que escreveu mais de 260 obras, entre romances, novelas, poemas, ensaios, teatros e outros. Como principais obras, tem Amor de Perdição, Amor de Salvação e A Queda de um Anjo. Na terceira geração portuguesa, o romance se aproxima mais da realidade, e com isso, seu principal autor, Júlio Diniz, considerado pela crítica como autor de transição entre o romantismo e o realismo, tem como tema de suas obras a vida doméstica no campo. Suas principais obras são As Soupilas do Senhor Reitor, Uma Família Inglesa, A Morgadinha dos Canaviais e Os Fidalgos. O romantismo do Brasil tem como contexto histórico a vinda da família real portuguesa, a independência e a luta pelas questões abolicionistas. A primeira geração brasileira, ou geração indianista, tem como componentes Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Como temas, tratavam sobre o índio, a saudade da pátria, a natureza, a religiosidade e o amor impossível. Essa geração foi inaugurada com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Os principais poemas de Gonçalves Dias são Canção do Tamoio, Juca Pirama e Marabá, Ainda uma Vez Adeus e Canção do Exílio. A segunda geração brasileira é marcada pelo individualismo e subjetivismo. Seu principal autor era Álvares de Azevedo, que escreveu poesias como Lira dos 20 Anos, escreveu contos como Noite na Taverna e teatro como Macário. Outro principal escritor é Casimiro de Abreu, conhecido como poeta da saudade. Cantou o saudosismo nacionalista e o saudosismo da infância, imprimindo sempre o sentimento pueril. Sua única obra é Primavera. A terceira geração brasileira apresenta uma poesia social e libertária. Seu principal escritor é Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos. Suas obras são Navio Negreiro, Espumas Flutuantes, Os Escravos e A Cachoeira de Paulo Afonso. A prosa romântica brasileira teve como principais autores Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Visconde de Taunay, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida e Joaquim Manuel de Macedo. A prosa foi subdividida em romances, entre eles romance urbano, romance histórico, romance regionalista e romance indianista. Destaque para José de Alencar, que escreveu em todos os romances. O realismo surge durante o período da Segunda Revolução Industrial, período de bastante movimentação cultural, social e política. A época também foi marcada pelo pensamento científico, tecnológico e filosófico, que se traduzem nas escritas e nas esculturas. O realismo em Portugal surge com a questão Coimbra, que representou uma polêmica travada em 1865 entre os literatos portugueses. Entre as principais características do realismo estão o objetivismo e cientificismo. Antero de Quental é um dos principais escritores realistas portugueses. Ele foi um dos envolvidos na questão Coimbra e enviou a carta de resposta a Antônio de Castilho.
Entre suas obras estão odes modernas, bom senso e bom gosto e a dignidade das letras e as literaturas oficiais. Outro escritor de extrema importância é essa de Queiroz. Algumas de suas principais obras foram Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. O realismo é inaugurado no Brasil com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Além dessa obra, Machado também escreveu Dom Casmurro, O Alienista, Quincas Borba e entre outras que são muito notáveis. Além de Machado, outro escritor muito importante foi Raul Pompeia, que trouxe o Ateneu. O naturalismo é o estendimento do realismo. Em suas obras, os escritores faziam críticas sociais contra a injustiça e a opressão, com o objetivo de que houvesse uma transformação do que eles acreditavam que estava incorreto. O naturalismo teve início no Brasil com a obra Mulato de Adelísio de Azevedo. A obra tem como tema central o preconceito racial. Também merece destaque a sua obra Cortiço, que trata sobre a realidade brasileira do século XIX, as relações e o comportamento dos personagens. Em 1882, Fanfarras de Teófilo Dias é a obra que inaugura o parnasianismo brasileiro, o movimento que se prolonga até a Semana de Arte Moderna em 1922, tendo como característica a idealização da arte pela arte. O parnasianismo está inserido no contexto onde a valorização da ciência rompe com o subjetivismo, marca da escola literária anterior, o romantismo. Os principais autores do parnasianismo no Brasil foram Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Os três formavam a chamada Tríade Parnasiana. Embora o parnasianismo tenha sido mais representativo no Brasil, alguns autores se destacam no parnasianismo em Portugal. São eles Antônio Feijó e Cesário Verde. A literatura simbolista está inserida em um contexto de reação às correntes cientificistas. Por isso, direcionam sua lírica não para as descrições objetivas, mas para uma tentativa de conciliação entre matéria e espírito. João da Cruz e Souza é a figura central do simbolismo brasileiro. É a partir da publicação de Missais que se percebe o desenvolvimento de uma estética simbolista no Brasil. Outro escritor simbolista importante é Augusto dos Anjos, que escreveu um único livro, intitulado Eu.